Começar aqui. Tá gravando. Então, vocês podem tanto falar comigo, ele fazer aí pelo chat, tá? E, e, e assim, fica aberto para a gente conversar. Tem um tempo nosso para perguntar, tirar dúvidas, sugerir atividade, tá bom? Então, qual foi a última atividade que vocês conseguiram fazer? O que vocês não conseguiram fazer para a gente trabalhar juntos aqui? E os outros? Tá, ok. Bora lá. DVD é legal. Eu vou aqui compartilhar minha tela inteira. E aí eu vou fazer como normalmente eu faço em sala. Ao invés de só fazer código, a gente vai fazendo o processo de aprendizado. A gente tem a ideia, aí vai testando, experimentando, criando, entendeu? Tipo, construindo juntos e interagindo. Assim, como eu não posso ver vocês, eu dependo de que quando eu perguntar, vocês respondam, nem que seja pelo chat. Porque a falta do feedback visual é ruim, combinado? Então, bora lá. Vou fazer aqui no online. Ok, editor. Então, vamos lá. Para o DVD, a gente tem dois conceitos, tá? Primeiro é o conceito de direção. Deixa eu aumentar a tela aqui. Tá aqui grande. Primeiro é o conceito de posição. Y igual a 100. Tamanho igual a, sei lá, 50. Então, a gente vai usar isso o tempo todo. Vocês entendem que isso daqui é uma variável global? Variável global. Esse nome não faz sentido para vocês. Então, se não fizer, você disse, não faz não. Você nem tem diabo é uma variável global. X, Y, só lembrando. Uma variável local é uma variável que eu crio aqui dentro da função. Perfeito. Uma variável global é que eu crio aqui fora. E aí todas as funções enxergam. Se eu criasse ela aqui dentro da minha função, toda vez que começasse o draw, ela ia reiniciar para esses valores. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ela sobreviva a múltiplas funções do draw. Então, se eu só fizer isso, ele vai todo frame desenhar isso daqui nessa posição. Aqui minha bolinha, todos os frames. Pode fazer o fundo aqui. Ok, então vamos lá. Para ele mexer, eu preciso mudar a posição dele para mais ou para menos. Então, para fazer isso, a gente cria. Hello, Daisy, seja bem-vinda. Então, qualquer dúvida que você tiver, ou então alguma dificuldade, ou então se ficou confusa a explicação, vocês colocam no chat, que aí eu refaço, então vocês podem perguntar, tá? Para poder mudar a posição dele, normalmente a gente faz em um modelo de dupla ação. Então, a gente tem uma variável que seria uma direção ou uma velocidade. Por exemplo, eu vou chamar isso de velocidade no x. Velocidade no x altera o x. Então, sem que eu tenha que interagir manualmente, seja clicando em alguma coisa, toda rodada o x vai mudar de Vx. Então, como Vx é 1, toda rodada o x aumenta de 1. Vai dar aquela ideia de ele ir para a direita. Tudo bem? Legal, né? E eu colocar para limpar a tela aqui, aí eu não vou ver mais aqueles tracinhos que a gente estava vendo. Ficava o tracinho do histórico aqui. Tá. Para ele descer, ele tem tanto que andar para frente como para o lado. Por isso que a gente tem uma variável que muda no x e uma variável que muda no y.
Então aqui ele vai andar tanto para a direita quanto para baixo. Ele precisa receber isso ali e aqui. Então o x está mudando e o y está mudando o tempo todo. O x muda de Vx, y muda de Vy. Como os dois são positivos, ele vai tanto para a direita como para baixo. Ou seja, ele desce na diagonal. Tá, tudo bem. Se eu simplesmente botasse aqui esse x mais Vx, é a mesma coisa que x recebe x mais 1. Então, todo frame, a posição do x vai aumentar de 1 unidade. Isso daqui, esse mais igual, é a mesma coisa que x recebe y mais 1. Então, se o x era 10, no próximo frame vai ser 11, e depois vai ser 12, e depois vai ser 13, depois vai ser 14. Então, cada frame que passa, a posição x dele aumenta em 1 e a posição y dele aumenta em 1. E aí a gente vai ter essa sensação de que ele está indo diagonal, porque ele está indo para a esquerda e para baixo ao mesmo tempo. Então, tá aqui, ó, para a esquerda e para baixo. Okay? Só que, se eu deixar o 1 aqui, esse 1, então ele sempre vai para o mesmo lugar, para a direita e para baixo. Como essa direção que ele vai tem que mudar, hora ele vai indo para a direita, hora ele vai ficar indo para a esquerda, hora ele vai ficar indo para cima e hora ele vai para baixo, eu vou transformar isso daqui numa variável. Então eu vou chamar o que ele vai andar no x de Vx e o que ele vai andar no y eu vou chamar de Vy. O código não mudou em nada. Eu só transformei o valor em variável. Então aqui fica Vx e aqui fica Vy. Ele continua fazendo o mesmo movimento, só que agora usando as variáveis. Esse variável é igual a variável mais alguma coisa. É a mesma coisa que escrever assim, ó, mais aqui do lado. Quer dizer que x vai se tornar o x mais o Vx. A forma compactada de escrever a mesma coisa. X segue x mais Vy. Um erro comum que acontece, que vocês vão cometer e vão ter muita raiva, é se vocês colocarem o mais do outro lado. Então, quando você faz isso, tá vendo aqui, ó, significa que o x vai receber o valor de Vx. Vx não é 1, então você vai jogar 1 para dentro do x. A tua bolinha nunca vai sair do 1. Ela vai estar presa no 1, porque o tempo todo você está colocando x igual a 1. Não era o que você queria fazer. Você queria pegar o valor que tinha, por exemplo, 100, e adicionar mais um. 100 mais um, 101, mais um, 102. Se você colocar do outro lado, você vai ter o contrário. Vai ser 100 recebe 1. X recebe 1. Então vai ser 1, 1, 1, 1, 1. Vai ser sempre 1. Faz sentido essa diferença para vocês? O mais antes significa x recebe x mais. E o mais depois não quer dizer nada. Quer dizer, só recebe o valor da variável. Beleza? Então, o que que a gente faz? Se o x for positivo, ele vai para a direita. Se for negativo, significa que ao invés de aumentar, ele vai diminuir. Então, na hora que eu faço isso, ó, ele começa a diminuir. O x está diminuindo, mas o y está aumentando. Então, ele está indo para a diagonal da esquerda, para a esquerda e para baixo. Se isso daqui fosse negativo também, o x ia diminuir e o y ia diminuir. Então, ele ia nessa diagonal aqui. Ele para cima, cadê? Tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai controlar controlando essa direção, eu posso controlar como é que a bolinha vai se mexer. Entendeu? Então, ao invés de fazer o controlezinho do DVD, eu vou fazer via tecla. Fácil, tá? Lembra que tem uma função que a gente pode pegar as teclas que foram digitadas? Então, seria o function, não, e press. Então, essa função, ela
ela é útil se eu quero pegar as teclas que foram digitadas. Então, eu vou fazer assim, ó. Se a tecla que eu digitei for igual a A faz com que ele vá para a esquerda. Esquerda é o Vx sendo negativo. Então, eu vou fazer Vx recebe menos 1. E eu vou fazer isso para todos os valores. Se a tecla for igual a D, Vx vai ser positivo. Vx recebe 1. Perceba que eu não estou aumentando o valor de Vx. Ó. Eu não estou fazendo com que ele diminua 1 ou aumente 1. Eu estou fazendo com que ele se torne 1. Isso é diferente. Eu estou falando muito devagar. Às vezes eu falo devagar de propósito porque eu não tenho feedback. Aí quando o povo vai assistir os vídeos, ele coloca vezes 2, que aí parece que eu estou falando normal. É melhor em câmera lenta, né? Tem gente que assiste em 2.0, porque eu falo tão devagarinho, porque se eu falar rápido demais, aí porque o conteúdo já é difícil, né? Se a gente acelerar demais, fica difícil. Então, bora devagarinho. Então, se a tecla que eu pressionei é A, então eu boto o X para diminuir, e se é D, eu boto o X para aumentar. Eu boto o X controlando se o Vx é positivo ou negativo. A mesma coisa aqui que eu vou fazer para o outro lado. Se for igual a W, Vy vai diminuir, menos 1. E se for igual a S, Vy vai aumentar. Recebe 1. Percebam que eu não estou mudando a posição da bolinha. Eu estou mudando a velocidade. Na hora que eu mudo a velocidade, essa variável, a posição vai mudar sozinha, porque todo frame ele vai pegar esse valor de Vx ou Vy e alterar a velocidade. Tá? Então, vamos lá. Cliquei, ele começou com menos 1, menos 1. Cliquei no D. Cliquei no S. Agora eu estou controlando. Eu não estou mexendo na bolinha diretamente. Eu mudo o V, ó, vou clicar no W e no A. Tá vendo? Eu clico, ó, vou clicar no S. No D. Então agora quem está controlando a bolinha sou eu. Vou fazer uma alteração aqui, ó. Se ao invés de clicar no Vx ou no Vy, eu mudasse o X diretamente. Vou fazer assim. Vou começar aqui com 0, 0. Ou seja, não tem velocidade, ela vai ficar parada lá no canto dela, tá vendo? 0, 0. Então ele nem aumenta nem diminui x e y. E se eu vier aqui, vamos lá, eu quero diminuir o valor de x em 1. O que é que eu tenho que escrever aqui? Não, esquece Vx, eu não estou mais usando Vx. Eu vou até apagar o Vx daqui, ó. Eu quero mexer a bola, porque antes eu dava um clique e a bola ficava mexendo sozinha. Agora eu quero mexer a bola manualmente. Quando eu clicar para a direita, ela vai andar para a direita. Entendeu? Conceitualmente é diferente. Ela vai andar e ficar parada. Vai dar um passo para a direita e vai ficar parada. Exato. Se eu colocar x recebe menos 1, a bola vai para a posição x menos 1. Eu quero é que o x diminua de 1. Então, x vai receber x menos 1. Se eu quiser mudar a posição, aumentar a posição x de 1, x recebe x mais 1. Agora eu vou estar mudando a posição da bola manualmente. Todas as vezes que eu clicar na bola. Deixa eu rodar aqui. Ó, vou colocar o D agora. Tá vendo que toda vez que eu clico, o x aumenta um pouquinho, tá? No caso aqui está aumentando de 1. Se eu colocasse aqui de 10, toda vez que eu clicar, o x vai mudar de 10. Ou então cliquei e diminuiu. Veja a diferença de mudar a posição diretamente, que é como a gente está fazendo aqui, do que mudar usando a velocidade. A velocidade é uma coisa que eu mudo
uma vez e ela fica sendo aplicada o tempo todo na bolinha. Aqui eu estou mudando a posição diretamente, então quando eu paro de clicar, ela para de mexer. Tudo bem? Bora aí, os outros. Tá tudo bem aí? Como é que a gente tá? É porque a gente não chegou ainda na parte do DVD, né, Micael? Estava fazendo isso daqui para mostrar que para ela mudar de direção, esses valores de Vx e Vy tem que mudar. Porque são eles. Então, o que é que a gente vai querer fazer? Mudar esses valores. Mas a gente precisa de uma condição. Em qual caso o valor muda? Então, eu vou começar aqui com 1 e 1, tá? No caso, o valor muda se ele tocar a borda. Falou alguma coisa, cara? Ah, tudo bem. Ok, ó. Então agora a gente, para fazer o DVD, a gente precisa. Não, saiu nada, cara. Qualquer coisa escreve aí, tá? Para fazer o DVD, a gente precisa de um critério. A gente precisa saber se ele tocou na borda. Então, para saber se ele tocou na borda, eu tenho que testar a posição. Não, eu nunca escutei, não falou nada, não. Ah, entendi. Escreve aí, mano. O microfone tá com problema. Então vamos lá. Vamos começar aqui vou mandar ele para a esquerda. Esquerda seria assim, para a esquerda e para baixo. Então, na hora que eu rodar aqui, eu vou tirar essa parte aqui da tecla, porque a gente não precisa dela para o DVD. Foi só para a gente entender o que eu faço. Então, na hora que eu vou dar o play, ela vai sair daqui para a esquerda. Tá. O que eu quero é que quando ela encoste aqui nessa bordinha, ela vá para o outro lado. Encostar na bordinha, oi, dá, o DVD. É, exatamente, Cíntia. Isso daqui, todos os conceitos de quem tiver na atividade acabam sendo usados nas outras atividades da frente. Ah, tem que virar a tela, Caio. Não, tu não. Entendi, entendi. Ó, então, assim, eu, por exemplo, esses conceitos de direção, de posição, de inversão, vocês usam na cobrinha, vocês usam nas simulações. Então, por isso que toda atividade ela é útil porque ela vai ser utilizada em outros contextos. É muito ruim pular uma, porque você vai precisar dela de uma hora ou de outra. Então, aqui, ó, minha bolinha está indo para a esquerda. O que é que eu quero? Definir um ponto em que ela vai virar para o outro lado. Então, o que seria esse ponto? O meu X, ele controla o centro da bolinha. Então, se eu disser que se o X for menor do que zero, ou seja, quando o centro da bolinha passar aqui nessa borda, eu vou devolver a bolinha para o canto dela, X recebe zero, ou seja, a bolinha já saiu da tela, o centro dela, e vou colocar a direção para ir para o outro lado. O outro lado é direção igual a 1. Vou rodar isso daqui, na hora que o miolo tocar o centro. Ué, por que ele não está indo para a direita? Ah, tá, porque não é DX, é VX. VX, desculpa. O centro tocou a bordinha, ele mudou o sentido da velocidade, o que estava diminuindo agora está aumentando, aí ele foi para o outro lado. Tá vendo? Quando o miolinho dela, o centro dela toca aqui, aí começa a ir para o outro lado. Ué, mas se eu não quisesse que fosse o centro, se eu quisesse que fosse a borda, aí eu tenho que pensar. Ó. A minha variável de referência é o centro. Então, na hora que. Ô, bola maravilhosa!
Na hora que ela toca a borda, imaginando que essa é a borda, tudo bem? Onde é que o centro está? Na hora que ela toca a borda, isso daqui é tamanho, que é aquela variável que a gente criou lá para colocar o tamanho da bolinha. Então, na hora que a bola toca a borda, o x dessa bolinha é tamanho sobre 2, porque tamanho é o diâmetro da borda, a bola inteirinha. Então, eu teria que fazer assim, ó. Se x fosse menor do que tamanho dividido por 2, ou seja, acabou de passar o centro, acabou de passar daquela linha imaginária, x recebe tamanho sobre 2, e aí eu inverto a direção. E aí vai fazer justamente esse efeito, ó. Tocou na bordinha e foi para o outro lado. Eu estou pensando nesse ponto bem aqui. Na hora que o x se tornar tamanho sobre 2, é porque ele tocou. Como ele está andando em vários passos, a gente faz esse ajuste aqui, tá vendo? A x recebe. E às vezes a bolinha ela pode estar bem aqui, ó. Entendeu? Conceitualmente, como ela está andando de frame em frame, às vezes no frame ela anda vários pixels. Então pode ser que ela atravesse a tela sem querer. Aí o que é que a gente faz? A gente empurra, conserta ela para o lugar que ela deveria ficar. Que no caso é quando o x é exatamente tamanho sobre 2. Coloquei ela de volta dentro da tela e mudo o Vx para ela começar a ir para o outro lado. Entendeu? E a gente faria isso para todos os outros valores. Por exemplo, quem é aqui embaixo. Aqui embaixo, essa parte de baixo aqui, seria a profundidade, né? Seria o tamanho da tela. Quando a bolinha estiver bem aqui, tocando a tela toda é profundidade, que seria no caso aqui 400, entendeu? A tela toda é 400. E isso daqui, esse pedacinho aqui, é tamanho sobre 2. Então, quando o x for igual a tudo, profundidade menos tamanho sobre 2, ou seja, quando o x chegar nesse limiar bem aqui, x não, né? No caso, o y. Quando o y encostar nesse limiar bem aqui, está na hora da bolinha voltar. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para o x, só que agora o y. Se y for, no caso que ele está crescendo, né? Maior do que, aqui não sei, no caso seria 400, né? Vou colocar aqui profundidade. Seja largura e profundidade. Isso aqui podia ser qualquer nome, tá? Eu coloco só largura e profundidade, para lembrar que um é assim, e profundidade aumenta para baixo. Então, largura e altura. Altura não, profundidade. Lembrar que o y aumenta para baixo. Se o y for maior do que profundidade menos tamanho sobre 2, é porque ele tocou a bordinha. E aí eu coloco ele de volta no lugar, y recebe profundidade menos tamanho sobre 2, e aí eu mando agora ele voltar. Ele volta quando o VY for menos 1. Vai tocar aqui, ele vai tocar aqui, na hora que ele toca a bordinha ele já inverte. Entendeu? Se eu não fizesse esse ajuste aqui, pensando no tamanho da bolinha, ele iria até o meio tocar a borda, né? Porque agora eu estou pensando, a bolinha sempre é desenhada pensando no meio. Então agora ele vai andando, andando, andando. Quando o meio tocar a borda, ó, aí ele quica. Mas eu não quero isso. Quero pensar na borda. Melhorou, Micael?
Aí vocês vão ter que, para não ficar tudo de graça, assim, vão ter que ajustar isso para as outras variáveis, né? Porque tem que impedir ela de sair aqui por cima, é a mesma ideia que a gente fez aqui com x, e impedir ela aqui de sair pelo outro lado. A mesma ideia que a gente fez aqui embaixo. Então, tanto você vai impedir que o y seja negativo aqui, do jeito que está nesse, como você vai impedir que o x estoure a borda de lá. E aí a tua bolinha vai ficar presa aqui dentro do quadradinho. Bora lá. Eu tô aqui para trabalhar com básico, para tirar dúvida, para fazer exercício. Então, eu preciso do feedback de vocês sobre o que é que vocês estão precisando. Vamos ver aqui o ratinho. Não, isso. Ratinho não é de Deus, não. É porque o rato é difícil. Tá. Eu, não, você só marca que fez. E aí, ei, vocês conseguiram mandar o e-mail ou ver a questão do Moodle de vocês ou vocês vão ver amanhã? Então, Daisy, tu pode colocar direto no Moodle, tá? Não precisa botar na planilha, não. O texto, tu vai. o- Exatamente, o código da atividade. O código não. O código-fonte da atividade, isso daqui. Você ia copiar isso daqui, abrir lá no Moodle sobre a parte de, sei lá, eu ia ter lá DVD. Aí você abre isso daqui. Uma coisa que é importante, que talvez não ficou claro para vocês, quando você terminar um código, você tem que fazer um comentáriozinho aqui em cima para dizer como foi que você fez esse código. Então, por exemplo, algumas perguntas, né? Com quem fez, como fez, quanto tempo levou. Aí você poderia colocar aqui. Fiz sozinha, comecei na hora da aula, levei, fiz tudo, né? Fiz tudo, levei 30 minutos, alguma coisa assim. Ou então, fiz com fulano via Google Meet, sei lá. É, mas você não fez tudo, por exemplo. Só que não vai dar para continuar com a planilha, Caio, porque na planilha eu não tenho como controlar a data de entrega. Você vai copiar o código todo e colar lá no Moodle. Você não vai precisar do Moodle para fazer, é só para deixar registrado. Não, o link pelo Moodle não dá certo, porque se você cola o link lá no Moodle e sem querer você apaga, exemplo, ou altera, ou sobrescreve a atividade, bugou. Entendeu? Tá perdida a atividade. Eu vou abrir o link, vai estar lá o link e não tem mais nada lá. Pois é, foi o que eu pedi para vocês verem amanhã. Aí vocês amanhã pedem para ajeitar e eles ajeitam na mesma hora. Entendeu? Por exemplo, fiz tudo. Não fiz, não rebate do lado esquerdo. Levei 20 minutos. Alguma coisa assim. Então, é bem simples o relatório, mas tem que ter. É bem simples, não precisa ser muito. Duas, três linhas é bem simples. Oi.
É, assim, é muito ruim. O ideal era que a Isa não tivesse doente para ela poder ficar com vocês, porque é um nível de sobrecarga de conceito muito grande. Eu entendo isso. Ah, mas assim, é um sofrimento temporário. Daqui a uma semana, duas, já vai estar bem melhor, entendeu? Bem melhor. Mas pronto, você faz o código e coloca lá. Ah, Deixa eu ajudar para vocês conseguirem fazer o DVD de uma forma bem simples, tá? Então, você vai precisar só de criar uma função de desenho. Então, eu vou chamar aqui de desenhar. Função desenhar. O desenhar sempre vai receber uma posição, x, y e uma largura. Uma posição e uma largura. Aí você vai chamar a tua função desenhar duas vezes. Por exemplo, eu vou chamar a minha função desenhar para o comecinho da tela, 00100. Então ele ia fazer, começando aqui do 00, fazer um quadradinho de 100 pixels. E eu vou desenhar no meio da tela, desenhar 200 de tamanho 200. Tá. É porque a função desenhar vai desenhar um desenho que você inventou. Você vai criar um desenho, por exemplo, faz de conta que eu quero que a minha... Eu quero criar uma função que faça o desenho de uma... Deixa eu ver uma coisa simples aqui. Uma... uns dois olhinhos. Eu só quero desenhar dois olhinhos. Dois olhinhos e uma boca assim triste. Tá? Eu só quero desenhar isso. Dois olhinhos e uma boca triste. Então, eu tenho que fazer tudo pensando que eu tenho uma posição e uma largura. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é um quadrado. Isso daqui é x e y, essa orelhinha aqui de cima, e isso daqui tudo é a largura. Oi. Então tá. Para fazer esse quadrado, basta eu fazer um quadrado que começa com x e y e tem largura. Então, eu vou só desenhar aqui um square que começa em x e y e tem uma largura. Pronto. Então, eu tenho um quadradinho aqui e um quadradão aqui. Ok. Agora, eu preciso saber qual é a posição desse olhinho. Se você imaginar que aqui é 100 pixels, tá certo? Se o teu quadradinho tem 100 por 100, quem seria essa posição bem aqui? Seria algo em torno de 30, descendo, né? E 20 para a direita. Não, eu especifiquei os números aqui embaixo, Wilton. O primeiro quadrado, ele vai ser desenhado na posição 00 e vai ter tamanho 100. Aí eu chamei a função desenhar. A função desenhar copiou esse 0 para cá, copiou esse 0 para cá e copiou o 100 para cá. E aí ele chama um quadrado nas posições 00 de tamanho 100. Aí depois eu chamei o quadrado, a função de novo, com 200, 200, 200. Aí ele vai copiar o 200 para x, o 200 para y e o 200 para w. E aí ele vai fazer um quadrado que começa no 200, 200 e tem tamanho 200. Né? A ideia é que você não sabe quais são os valores que você vai receber. Você sabe onde você começa, x e y, e o tamanho que você tem. Então, por exemplo, se esse olhinho for na posição x20, y30, tudo bem? Esse olhinho aqui, o tamanho dele vai ser o x passou da metade, né? Então 50, 60, vai ser no 70.
Então, esse daqui vai ser no 70 e ele vai estar um pouquinho mais embaixo. Então, eu vou colocar no 70, 35. Então, tem mais ou menos as posições dos pixels, tá? A largura desse olhinho aqui, você não pode dizer um tamanho. Porque se você disser aquele 10, 20 ou 30, vai ser o mesmo tamanho nos dois desenhos. Então, você tem que pensar em termos de proporção. Comparado com o W, ele é o quê? Por que que funciona mesmo estando em funções diferentes? Tipo, o que é feito no setup não pode ser usado no draw, certo? Não entendi, Caio. Tenta reescrever. Ó, vamos tentar entender qual é o ping-pong aqui, tá? O ping-pong é que o setup vai rodar uma única vez. Beleza. E aí depois o draw vai ser chamado em cada frame. Dentro do draw, eu chamei a função desenhar. Então, primeiro ele vai pular para cá e vai vai rodar a função desenhar com esses valores. Função desenhar até o final. Aí depois ele retorna para cá, vai para a segunda linha e aí chama a função desenhar. Ou seja, ele roda de novo a função desenhar, só que agora ele vai usar os valores 200, 200 e 200. Se eu quisesse fazer um bem aqui, por exemplo, desse ladinho aqui, eu poderia agora chamar a função desenhar e passar o x 300 e y 170. Então agora ele vai fazer um nesse cantinho aqui. É estranho porque a função desenhar é como se fosse uma variável. A função é uma função. Ela faz uma ação, mas ela faz a ação baseado no que ela recebe. Por exemplo, eu crio uma variável no setup. Essa variável não funciona no draw. Não, ela não é visível. Se você criar, por exemplo, uma variável aqui dentro, seja z recebe 9, o z foi criado aqui dentro, morre no final, então ela nem existe. Ela nem existe aqui na função desenhar nem no draw. Ó, uma coisa é utilizar uma variável global. Quando eu crio largura e profundidade aqui em cima como global, eu poderia utilizá-la em qualquer lugar. Só que isso daqui não é uma variável global, é um parâmetro. Para a função desenhar, eu preciso passar o valor dela. É como se eu dissesse para você, ó, tua função, será, uma coisa bem boba, mas para ver se faz sentido, tá certo? Tua função seria pintar. Aí você recebe uma cor e um móvel, tá? Então eu poderia chamar pintar de verde. O que eu fiz aqui? Cliquei em alguma coisa muito macabra aqui. Não sei nem como foi que eu fui parar nisso. Por exemplo, pronto, voltou aqui. Eu poderia chamar a função, eu quero pintar de verde a minha mesa. Eu posso pintar de azul a minha cadeira. Então, esses valores aqui, eles vão ser copiados para cá, para dentro da função, e aí a função vai fazer o que ela tem que fazer. Ela sempre vai pintar alguma coisa, mas com qual cor? Ué, vai ser decidido na hora da invocação. E o que é que ela vai pintar? Também vai ser decidido na hora da invocação. Não tem uma variável global, como largura e profundidade, que diz o que é que ele vai pintar. É o que é passado aqui embaixo na função. Então, você pensa assim, ó, esses valores vão ser copiados para cá, e aí ele faz o que tem que fazer. Então, era como se eu estivesse fazendo assim, ó. Tá vendo que a função cria um quadrado de x, y e w? Então, é como se eu fosse substituir a função desenhar por um square de 0, 0, 100. Porque não é isso que a função desenhar faz? Aí aqui eu substituiria a função desenhar pelo quê? Por um square de 200, 200, 200. Então, a função é como se fosse, eu pudesse copiar ela várias vezes no lugar do código, mas cada vez que ela é copiada, ela vai usar aqueles parâmetros que foram passados na invocação. Ou seja,
esses parâmetros bem aqui, ó. 0, 0, 100, foi copiado para cá e foi utilizado aqui. 200, 200, 200, foi copiado para cá e foi utilizado aqui. Por exemplo, vamos fazer aqui um círculo. Só que o círculo, ele usa o centro. Então, se eu fizer x, y e w, a tua bolinha ficaria aqui, ó, na quina, porque enquanto o quadrado usa a ponta, a bolinha usa o centro. Então, se eu rodar isso daqui, ó, minha bolinha ficaria aqui em cima. Como a bola está sendo desenhada depois do quadrado, ela está aqui. Se eu quisesse colocar a bola no meio, quem é o meio? O meio seria... O meu meio seria x mais metade de w. Então, o meio aqui é x mais w dividido por 2. A mesma coisa para o y. Y mais w dividido por 2. Exato. Então, assim, uma forma fácil de vocês brincarem, a função pode ser várias coisas. Ao invés de dividir, é melhor sempre multiplicar, tá? Na hora do desenho. Vezes 0,5. Y mais W vezes 0,5. Agora, a bolinha está no meio, porque eu andei metade do tamanho. Se eu quisesse uma bolinha menor, eu não posso colocar aqui 40, porque se eu colocar 40, todas as bolas vão ter tamanho 40. Ó, aí elas vão estar sempre do mesmo tamanho, tá vendo? Ó, de tamanho 40. Então, eu não vou pensar em 40. Eu vou pensar sempre no tamanho. Ué, pode ser 40% de W. 0 vezes 4. Então, agora, essa daqui vai ficar bem pequenininha. Essa daqui vai ficar maior. Essa daqui vai ficar menor. Mas eles proporcionalmente vão ficar certinhos. Porque tudo aqui está começando de X e começando de Y e andando um pouco de W. Por exemplo, vamos lembrar aqui como é que era o nosso desenho. Aqui não era o 20 e o 30? E faz de conta que essa bolinha aqui é tamanho 10. Então, como é que ficaria esse olhinho aqui? Esse olhinho seria o 20, o 30 e uma bolinha de tamanho 10. Pixel 20, pixel 30, tamanho 10. E é só usar essa fórmula para tudo. Vou fazer agora o outro olhinho. O outro olhinho, ele é na posição... Qual é a posição do outro olhinho? 70, 35 e tem tamanho 20. Então, o X é 70, o Y é 35 e ele tem tamanho 20. Aqui o meu outro olhinho. Tudo bem. Agora falta só a boca, né? Deu trabalho para fazer aquilo. Fazer o mais simples. Para fazer a boca, eu só precisaria do... Ixi, a boca triste. Fazer a boca... Oi. No repositório? Como assim? Ah, tá. É porque assim, ó, para não colocar o valor bruto aqui, eu poderia dizer assim, ó, ué, o que diabo é 20, 30 e 10? 20 é a posição do olho, então seria assim, a posição do olho seja left, entendeu? Left eye. Posição do olho vai ser tal coisa. Aí eu vou tirar aquele código que ele está confundindo mais do que ajudando. Deixar assim no bruto mesmo.
Por exemplo, para fazer a boca aqui, eu preciso de 3 pontos. Primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Seria assim. Entendeu? E aí a gente faria a curvinha. Então esse ponto aqui, ele é o, deixa eu ver, 20, o Y vai ser 80. Esse daqui vai ser o 50, 50, 60. E esse daqui vai ser o 80, 90. Então, é a curva aqui. Então, agora eu preciso... Como vai ficar muito ruim, eu vou fazer pensando nos pontinhos, ó. Seja posição A em X. E aí eu vou usar essa ideia aqui. X mais W vezes 20. Tá aqui. Seja AY. Vai ser isso daqui. Y mais W vezes 80. Então, 80. E é só usar essa mesma coisa para todos eles. Então, a outra é 50, 60 e 80, 90. Então, bora lá. Então, são 3 pontos. A, B e C. 20, 80. 50, 60, 80, 90. Vocês percebem que tudo se repete o tempo todo, eu só modifico a posição que eu estou indo parar. E aí agora eu preciso desenhar uma linha. Linha seria um Bezier. AX, AY, BX, BY, DX, BY, CX, CY. Será que eu consegui uma carinha triste? Ah, é porque ele desenha uma linha. Ele desenha uma curva. Uma curva. Eu acho que eu mandei uma mensagem para o grupo há um tempo atrás. Não sei se vocês estavam, deixa eu ver se eu acho aqui. Uma mensagem dizendo como é que fazia curvas. Aí tinha bem direitinho explicando os pontos. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? O Bezier, ele usa 4 pontos. O começo, o fim e para onde dobram as curvinhas. Entendeu? Exatamente. O line é só a reta e aqui eu faço a curva. Aí para fazer a curva eu preciso de 4 pontos. O primeiro e o último é onde ele começa e ele termina. Os dois do meio dizem para onde ele dobra quando sai de A. Tá vendo que o A está indo na direção do B quando ele sai? E o C é para onde ele dobra quando sai do D. Como eu queria fazer um sorriso, tá vendo? Eu coloquei os dois do meio sendo iguais. E aí ele faz essa curvinha aqui, porque os dois do meio são os 50, 60. Aí ele faz a curvinha. Entendeu? E aí ele faz isso daqui, porque o B eu uso para ser os dois do meio aqui, ó. Tanto A vai na direção de B, quanto C vai na direção de B. Aí ele curva para cima. Oi. Porque eu preciso de 4 pontos. Esse daqui primeiro diz em que direção o A vai dobrar. E esse daqui diz em que direção o C vai dobrar. Eu quero que tanto o A quanto o C dobrem para cima. Então eu estou apontando eles para o mesmo ponto. Se eu quisesse, por exemplo, que o C apontasse para baixo, ao invés dele ficar assim, ele ia ficar assim. Que nem aquele negócio do desenho. Então aqui eu tô colocando A, B e C como a mesma coisa aqui no meio. Por isso que eles são o mesmo valor. Eles poderiam ser valores diferentes.
que é o B e o C aqui, no caso, é para onde ele curva. Eu vou 9 horas com o Geandro, só que eu tô dando aula de reposição. Entendeu? Então, é como se eu tivesse feito assim, ó. Só para ficar com os mesmos valores, tá? D, vou usar aqui D, tá? Aqui vai ficar dx e dy. Então, A é onde ele nasce, D é o final, esse B é para onde o A dobra, e aqui é para onde o D dobra. Eu quero que eles dobrem para o mesmo ponto. Então, eu não precisei criar outro ponto com o mesmo valor, eu posso usar a mesma variável. Tá. Vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Vocês percebem que isso tudo são variáveis, certo? Então, eu vou pegar uma única variável e vou modificar, que vai ser a posição da curvinha. Tá vendo aqui a posição da curvinha? Que é dada por esse bx e by. Então, eu vou fazer assim, vou fazer uma modelo. Tá? Eu vou criar aqui duas variáveis, seja deslocamento em x começa zero e deslocamento em y começa em zero. E nada com eles ainda, só estou criando deslocamento. E agora eu vou jogar esse valor bem aqui na marra, mais dx e mais dy. Como aqui é zero e aqui é zero, não vai mudar nada o meu código. Ele sempre... Ah, tá, porque como tem o mesmo nome, ele está conflitando. O mesmo nome que eu criei aqui, lá em cima de global, eu tenho aqui de local. Então, eu vou chamar isso daqui de variação em x e variação em y. Esse cara é zero e esse cara é zero. Então, não muda nada no código que a gente tinha. Tá vendo? Não muda nada no código que a gente tinha, porque esse cara é zero e esse cara é zero. O que acontece se esse valor começar a aumentar? Ele vai mais, o sorriso ele vai para onde? Se o x começar a aumentar do nada. E o x começa a aumentar, ele começa a ir para a direita, que nem as outras coisas que a gente tinha. Então, eu vou fazer assim, ó. Esse valor atualmente é zero. Ou seja, a cada frame, eu vou fazer ele aumentar. Se eu botar de 1, vai ficar muito, tá? Porque aqui ele começa em 0,5. Eu vou aumentar de 0,01. A cada frame, ele vai aumentar de 0,01. Então, no primeiro frame vai ser 50. Depois 50,01 e por aí vai de pouquinho em pouquinho. E aí o nosso sorriso vai andando, ó. A linguinha do bichinho. Porque é o mesmo conceito da cobrinha. A diferença é que agora eu estou aplicando a ideia em outra coisa, mas ela se move do mesmo jeito. Então, se aqui eu, sei lá, botar o VY para ser positivo também, ele vai tanto aumentar para a direita quanto aumentar para baixo. E o nosso sorriso vai crescendo. O nariz está crescendo. O nariz do Pinóquio. Olha que eu vou colocar, vou marcar lá no grupo, tá? Bézier. Precisa de 4 pontos. A, AX, AY, BX, BY, CX, CY, DX, DY. 4 pontos.
O primeiro e o último é onde começa e onde termina a curva. Beleza, você tem onde começa e onde termina a curva. Os dois do meio é para onde a curva é puxada. Se você olhar aqui, ó, o B está aqui em cima. Por isso que quando eu saio do A, a minha curva sobe, porque é como se ele tentasse ir na direção do B. E o C está aqui embaixo. Então, na hora que ele sai do D, ele desce para tentar ir na direção do C. E o que acontece é que ele faz esse ajuste para a gente ter uma curva contínua. E aí, por exemplo, se o C estivesse aqui em cima, a minha curva seria assim, ó, A, B, C, D. Se o B tivesse... Oi. Não, não. Isso é a forma... A intensidade da curva é dada pela posição dos pontos de força. Por exemplo, se você quer que ela seja mais acentuada, você deveria puxar o B mais para cima. Quanto mais para cima for o B, mais inclinada vai ser a curva para cima, quando ele sai do A. Por exemplo, se a gente voltar lá no nosso código, ó, tá vendo? Se isso daqui, ao invés de ser 0,5, fosse 0,6 fosse 0,1, ou seja, lá no começo, ele teria um sorriso muito mais para cima, tá vendo? Tanto que ele dobra. Então, a posição é que define o tanto que ela vai dobrar. É assim que você controla. E a curva real é uma fórmula. A curva real é uma fórmula que define a posição dos pontos. Não, pode ser do jeito que eu estou fazendo aqui. Tanto que eu vou até mudar o código do repositório para ficar mais simples, para ficar parecido com esse daqui. Tudo bem? E aí, vocês conseguem fazer qualquer desenho se usarem essa ideia aqui de... O X sempre começa em X e sempre é um tantinho de W. E dá para fazer qualquer desenho. Entendeu? Esse exemplo que está bem aqui é o mesmo que está lá no ratinho. É o segundo exemplo do ratinho. O primeiro é o ratinho, mas no de baixo eu tenho um outro exemplo. Aqui, hub.com/. De baixo aqui é exatamente esse que a gente fez agora. Escolhi o para cima. Tá vendo? Mesma coisa, tá vendo? Começando em X e andando um pouco de T, começando em Y e andando um pouco de T e por aí vai. Aí os dois círculos e o Bezier. E aí? Oi. É, mas eu não sei decorado a fórmula. Porque você, para fazer uma forma fechada, você passa os pontos e aí ele fecha a forma e faz o desenho, mas eu não sei decorado qual é a função. Tem um draw shape, provavelmente em algum local aqui, mas que eu não lembro. Deixa eu ver aqui, draw shape. Não sei, se tiver, ótimo. Ah, tem aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, ele tem mesmo. Sucesso, então. Aí você passa os três pontinhos. Por exemplo, se ao invés de usar o Bezier, a gente tivesse pegado esses três pontos para fazer um triângulo, ficaria triangle AX, AY, BX, BY, CX, CY. Não, não é C, né? Tá com D. DX, DY. Um pouquinho triste. Tá muito lindo meu desenho. Não dá para ver a curvinha, porque a curvinha tá
embaixo, né? Deixa eu botar a curvinha para depois, para eu ter uma boca e um sorriso. Tem uma linguinha, ó, tá vendo? Assim, eu queria que vocês tentassem ir progredindo aos pouquinhos. Então, a ideia da reunião de hoje era para eu ter noção de como é que estão as coisas e o tanto que vocês podem andar. E se vocês forem fazendo 2, 3 atividades por semana, 4, como não tem tantas atividades, se vocês olharem depois do ratinho, tem mais as da semana passada e as dessa, já acabou, né? Assim, são 3 atividades por semana, é pouquinho. Se vocês fizerem 4, daqui a 2 semanas vocês já pegaram todo mundo, né? Por exemplo, para pintar é facinho, Caio. Basta que você mude a cor de pintura antes de fazer o desenho. Mas é porque você tem que definir o fio aqui dentro. Por exemplo, o primeiro olho vai ser verde. Fio green. O segundo olho vai ser rosa. Então, antes do segundo olho, eu vou passar o fio. Fio pink. E aí, antes da boca, a boquinha vai ser vermelha. Fio red. Aí a boquinha vai ser vermelha. Antes de desenhar o quadrado, eu vou fazer um fio de branco, porque senão a cor do quadradinho vai mudar. Entendeu? Aí, tem que definir a cor antes de dar o comando de desenhar. Distância. Então, distância tem lá um videozinho na distância, né? É para entender como é que funciona o return nas funções. Que era para vocês. Ficou muito bonito meu bonequinho. Deixa eu só deixar ele um pouquinho mais disfuncional. 40. E esse olhinho aqui tem que ir mais para a direita. 35. Aí, ó. Podia ganhar nota na cadeira de desenho, né? Vamos lá para outro. Pensava que o fio só pintava o que estava embaixo. Não, o fio ele pinta a próxima forma. No caso, se a forma for um círculo, ele pinta o círculo. Se for um quadrado, ele pinta o quadrado. Se for um triângulo, ele pinta o triângulo. A próxima forma, eu acho que muda também a cor da letra, alguma coisa assim, tá? Mas é só dentro, ele não muda a bordinha. Você vê que todas as bordas são pretas, porque o que muda a borda é o stroke, não é o fio. O fio muda só a bordinha. É porque o fio é persistente. Então ele vai ficar com aquela cor até você trocar de novo. Por exemplo, se eu não tivesse colocado para branco aqui, ele ia usar a última cor que eu usei, que é o vermelho. Então ia ficar o quadrado todo vermelho. Quadradinho todo vermelho. Então, antes de fazer o quadrado, tenho que dizer que ele vai começar com branco. Brown. O quadradinho marrom. Esse batom vermelho ficou lindo. Matador. Falta na bolinha do olho aqui dentro, né? Pra ficar bonitinho. Falta só o meu rostinho. Então, ao invés de um quadrado, eu vou usar agora uma elipse. Elipse W 0 W vezes 0,8. Não, 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 não. Eu tenho que botar, nivelar. Mais W vezes 0,5. Mais W vezes, botar no meio, 0,5.
Não tá triste, então tem que aumentar. Aumentar, vai ficar vezes 1. O rosto aqui é mais magrinho. Vezes 0,5. A gente vai brincando aí, dá um monte de efeito legal, né? Bota um cabelo aqui para ficar mais. Esse olho ficou gigante. E gente, depois que você entende o conceito, você vai mexendo, brincando. A boca está saindo de dentro do. Menor, porque senão a boca vai sair do canto. Eu quero que ela saia. Tá legal. Entendendo o conceito? Aí você poderia trocar as cores. Por exemplo, eu quero que a boca seja sem borda. Então, antes de desenhar o triângulo, eu daria um no stroke. E aí, depois de desenhar o triângulo, eu volto a ter borda. Então, stroke e black. Agora, minha boca não tem borda, mas meu lábio tem borda, né? A curvinha tem borda. E você vai compondo, por exemplo, dentro do rosa, eu vou fazer um outro círculo. Esse círculo fez o rosa, e aí ele vai ter um olhinho castanho. Ou seja, o centro é o mesmo, mas o tamanho agora vai ser menor. Vai ser só 10. Como eu quero que meu olhinho seja castanho, de... Ah, não tem a cor de mel. Vai ser de brown mesmo. Brown vai ficar igual ao outro. Yellow. Meu olho é amarelo. Parece um ovo. Ai, pra fazer o ovo, tu tem que mudar isso daqui de pink para white. Cadê? Quebrei o código? Eu tenho um ovo na cara agora. Um ovo e uma ervilha. Isso é muito divertido. É, mas assim, a ideia da programação um pouco. A ideia da programação, o processo é você se divertir com o processo criativo. Porque assim, depois que você consegue, depois que você entende, você vai entendendo e aí entenda o processo. Você consegue ler aquilo ali e aí conforme você pega um código que está pronto, você começa a manipular. Ué, e se por acaso eu fizer isso, eu consigo o mesmo resultado? E se eu trocar essa cor? Ah, eu quero que a minha boca seja, sei lá, maior, menor. Então você imagina, tenta modificar, vê se dá o resultado que você quer. O processo criativo de criar do zero é a última parte, entendeu? É quando você já dominou o conceito, dominou as funções,